Quanto o Bitcoin valerá nos próximos 4 anos? No vídeo de hoje eu gostaria de trazer aqui um estudo que nós estávamos fazendo e uma perspectiva dos possíveis movimentos do Bitcoin para o próximo ciclo. Antes de nós adentrarmos, em detalhes, é importante nós entendermos que, de uma maneira geral, o Bitcoin já teve 3 ciclos bem definidos e atualmente nós estamos prestes a completar o 4º ciclo. O ciclo atual, a tendência é que ele se encerre entre 6 e 16 de outubro. Mas é importante a gente ter em mente que isso não são datas cravadas em rocha, que pode sim ter oscilações, pode ser que postergue, pode ser que antecipe, e aqui é uma perspectiva com base em fractais do Bitcoin. Dito isso, é importante nós termos ciência também que os fundos anteriores ocorreram em 2015, ocorreram em 2018, ocorreram em 2022 e agora nós temos a perspectiva de que um novo fundo se forme aqui nesses próximos 3 meses. Entendido isso, um ponto importante que nós precisamos entender é que se nós formos analisar a dinâmica de preço e de comportamento do Bitcoin de uma forma geral, nós conseguimos perceber que em todos os momentos de bear, em todos os momentos de baixa, o Bitcoin chega a tocar ou chega muito próximo do que é conhecido como CVDD. É uma métrica de Coin Value Days Destroyed, que é basicamente uma métrica que tende a encontrar um valor justo do Bitcoin, não somente com base no preço, mas também levando em consideração a quantidade de dias, de tempo que aquelas moedas ficaram paradas sem movimentação no mercado de uma forma geral. Então, se nós formos analisar essa métrica CVDD, nós vamos analisar que todos esses momentos de mínima, de fundo de mercado, em 2015, o Bitcoin chegou a tocar nessa linha. Em 2018, chegamos bem próximo dela. Em Covid, quando a gente teve aquela queda abrupta, a gente chegou bem próximo do CVDD. Em 2022, nós tocamos nessa região novamente. E se nós formos analisar o ciclo atual, nós ainda não chegamos perto o suficiente. Então pode ser sim que nós tenhamos mais algumas correções, mas se vocês repararem, nós já estamos relativamente bem próximos dessa métrica e até por isso eu acredito que já estamos em pontos bem interessantes para que nós possamos ter bons posicionamentos no mercado. Em vez de ficar aguardando fundos extremos, acredito que nós já podemos ir tendo bons posicionamentos e com base nas perspectivas, nas possibilidades de preço para o mercado que nós abordaremos aqui, vocês verão que isso fará muito sentido. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, o CVDD, nós vemos que em todos os momentos de bear, nós chegamos bem próximo desse CVDD. E uma outra métrica que é muito relevante é a True Market Mean, que é a média verdadeira de preços do Bitcoin de uma forma geral, a média verdadeira de aquisição dos Bitcoins que estão em circulação, dos Bitcoins que estão em movimentação. Essa média verdadeira é essa linha rosa aqui do gráfico. E se vocês repararem, essa é uma média bem relevante, porque ela sempre vai ser uma média intermediária. O que eu quero dizer com isso? O CVDD, ele sempre vai nos indicar fundos do mercado. A média verdadeira do mercado, ela vai nos indicar pontos intermediários dos movimentos de alta ou de baixa. E o que eu quero dizer com isso? Se nós repararmos aqui em 2022, no bear market, o Bitcoin rompe a média verdadeira. Mas se nós analisarmos quando a gente começa um bull, nós ficamos acima dessa média verdadeira. Da mesma forma, se eu pego aqui, por exemplo, em 2015, no bear market nós ficamos o tempo todo abaixo dessa média verdadeira, mas em 2016 nós superamos essa média verdadeira e permanecemos acima dela por um longo período de tempo, até que nós, então, entramos em um novo bear market em 2018. Ou seja, se o CVDD é uma métrica que nos indica pontos de fundo, ou a média verdadeira do mercado nos indicará pontos médios de ciclo. Em um bull market nós estaremos acima da média verdadeira, e em um bear market nós estaremos abaixo. E por que eu estou falando tudo isso, abordando um pouquinho sobre essas duas métricas? Porque com base nelas e com base no retorno anualizado que elas nos forneceram nesses últimos ciclos, nós podemos fazer uma espécie de regressão potencial em que nós conseguimos fazer uma estimativa de onde essas métricas estarão daqui 4 anos, em um futuro novo bear market. E é isso que eu quero apresentar aqui para vocês. Vamos começar por essa parte, depois nós abordaremos também sobre um possível topo, um teto ali para o próximo ciclo, beleza? Então, dando seguimento, se nós formos analisar as projeções, com base nessas métricas antigas, quando nós olhamos o CVDD, que vai ser esse indicador de fundo de mercado, e nós analisarmos todos os pontos mínimos do mercado desde 2014, nós começamos ali em 2014, nós tivemos um crescimento anualizado de 106
1% ao ano até 2018 e nós atingimos a marca de 2.692. Depois nós tivemos um crescimento de 54,74% ao ano e em 2022 nós atingimos a marca de 15.434. Depois nós tivemos um crescimento de 34% ao ano de 2022 para cá e atingimos recentemente a marca de CVDD de $50 mil. E se a gente fizer uma regressão potencial, né, uma power law que nós falamos, uma perspectiva é que para os próximos 4 anos o CVDD avance algo próximo ali de 19, 20% ao ano. Isso nos daria daqui a 4 anos, ou seja, em um novo momento de bear, um CVDD na casa dos 101, 102 mil dólares. Então isso indicaria ali, muito provavelmente, um ponto de fundo do próximo ciclo. E se nós formos analisar o ponto aqui da média verdadeira do mercado e fazemos o mesmo processo que nós fizemos com o CVDD, nós começamos com 578, tivemos um crescimento anualizado de 90% ao ano, chegamos em 7 mil e fazendo esse mesmo processo nós chegamos atualmente na média verdadeira de 76.800, com o último crescimento desses últimos 4 anos sendo de 23,87% ao ano. Fazendo mais uma vez essa espécie de regressão potencial, nós chegamos que em 2030, muito provavelmente, essa média verdadeira estará ali na casa dos 137 mil dólares. Ou seja, considerando um momento de bear no próximo ciclo, muito provavelmente o Bitcoin estaria oscilando abaixo de 137 mil e acima dos 102 mil dólares. E se nós formos analisar aqui, é justamente o que nós temos visto hoje. O Bitcoin está de fato oscilando entre a média verdadeira e o CVDD. Então, muito provavelmente, essa média verdadeira no próximo ciclo estará ali entre 137 mil dólares e o CVDD 102 e o preço do Bitcoin estará oscilando nessa faixa de preço. E esse é o primeiro motivo porque já faz muito sentido nós termos exposição na casa de 62, 60 mil dólares. Porque considerando um cenário de bear daqui a 4 anos, se a gente não realizar nada, muito provavelmente nós estaremos oscilando nesses patamares de preço, o que já daria ali uma multiplicação próximo de 2 vezes. Então, na minha visão, já seria um ponto extremamente positivo para eu ter essa exposição. E lembrando que aqui eu estou sendo extremamente pé no chão. Estou sendo cauteloso, não estou exagerando, não estou replicando os mesmos retornos anualizados, mas sim reduzindo eles significativamente e tendo todos esses pontos em mente. Agora, para a gente abordar um terceiro ponto se nós temos a base do próximo ciclo, se nós temos a média do próximo ciclo, qual seria então o topo? E para a gente abordar esse topo, nós podemos trabalhar aqui com uma nova regressão Power Law, uma regressão de potência. Se nós formos analisar, existe um modelo de Power Law, de regressão de potência, que nos traz perspectivas de crescimento pro Bitcoin no longo prazo, à medida em que o Bitcoin vai crescendo cada vez mais. A ideia dela é que ela nos traga resultados cada vez menores, ou seja, crescimentos cada vez menores na medida em que o Bitcoin continua crescendo, o que faz todo sentido, uma vez que um ativo está em $1, por exemplo, é muito mais fácil dele dobrar de tamanho do que um ativo quando ele tem $1.000 de tamanho. Então, ela leva em consideração todos esses pontos. E se nós formos analisar esse modelo de Power Law, por exemplo, nós veremos que em todos os ciclos o Bitcoin superou essa linha, em todos os ciclos de alta, o Bitcoin superou essa linha de tendência, de regressão de potência, tá? Então, se nós verificarmos aqui, em 2017, nós superamos. Em 2020 e 2021, nós superamos. Em 2022, também nós superamos essa região de preço. É notório que, quando os ciclos foram evoluindo, o tanto que nós superávamos foi caindo. Então aqui nós superamos bastante a linha laranja, que é essa linha de Power Law. Aqui depois no outro ciclo nós já diminuímos, estávamos mais próximos da linha laranja. E no ciclo atual nós praticamente superamos, mas pouca coisa acima, né? Então a linha aqui, por exemplo, estava em 106 mil dólares e o Bitcoin chegou ali nos seus 120, 125, né, nessa região. Então veja que a gente superou, mas não com as mesmas forças de antes, né? Então se a gente for levar isso em consideração e trabalhar com esse modelo, que a tendência é o Bitcoin chegar nessa linha nos próximos ciclos, se eu for considerar aqui, por exemplo, no Check On Chain, essa linha já nos indica, deixa eu até puxar aqui, já nos indica que em 2028 nós teríamos ali um potencial do Bitcoin estar na região dos 275 mil dólares. Né? Se nós formos olhar por fractais, né, a tendência é que o Bitcoin faça topo 3 anos depois do fundo. Se nós formos levar isso em consideração, nós estaríamos falando ali em outubro de 2029. Mas como a gente está considerando a partir da data de hoje, que estamos em 13 de julho, eu vou pegar essa data aqui, próximo de 13 de julho, para que nós tenhamos uma noção de quanto essa Power Law nos indicaria um preço
justo do Bitcoin, um preço teto. Se nós formos analisar aqui essa Power Law, ela nos diz que a tendência seria que o Bitcoin esteja próximo de 360 mil dólares. Isso daqui se nós formos otimistas. Eu gosto sempre de ser mais pé no chão. Apesar de em todos os ciclos anteriores nós termos atingido esses valores, eu prefiro ser pé no chão. E vamos considerar ali, por exemplo, 2/3 desse resultado. Então nós estamos falando aqui numa redução ali de cerca de 100 mil dólares. Então nós teríamos uma perspectiva que o Bitcoin poderia alcançar ali a casa dos seus 250, 260 mil dólares. Claro, o mercado pode oscilar, o mercado pode variar bastante, né? Mas todos esses pontos, esse teto, essas informações, a base, o meio desse possível ciclo, já nos levam a crer que nós já estamos em um excelente ponto para fazermos as primeiras compras e nos posicionarmos para o próximo ciclo de alta. Eu, particularmente, já comprei boa parte de tudo que eu tinha para comprar e deixo uma pequena parcela do meu caixa para que eu possa comprar em futuras correções, a 55, dependendo, 50 mil dólares, mas a grande maioria do meu capital já está posicionado no mercado com base em todas essas perspectivas. Mais uma vez, pessoal, reforço, isso daqui são possibilidades, não são garantias. A gente está trabalhando aqui com base em dados passados, fazendo algumas regressões, fazendo algumas projeções, mas não crave como se essa fosse a realidade. Se você comprou a 60 e o Bitcoin já virar 120, 150, faça vendas, faça realizações, retire risco da sua carteira, pois dessa forma você tende a ter mais retorno e mais segurança no longo prazo para que você continue sobrevivendo e evoluindo no mercado. Gostou do conteúdo? Deixe o seu like e me siga para mais conteúdos como esse.